Boa noite, meu povo, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma live hoje aqui do Danado de Bom, primeiro clube de leitura nordestina do Brasil. Seja muito bem-vinda, Paula, a Marizélia, a Adielene. E a gente já vai receber aqui o nosso convidado de honra de hoje, né? Que a gente chama aqui de padrinho do Danado de Bom. E as meninas que estão no clube já sabem, né? Por que a gente está começando com a música do paraibano também aí, Chico César, né? Porque nesse livro do Efigênio, gente, nesse livro do Efigênio tem muita arenga, viu? Quem sabe o que é uma arenga? Uma mulher arengueira, um homem arengueiro? Escreve aí pra gente, ver se vocês conhecem um pouco dessa cultura aqui. Obrigada, Maria. Arengueira. O Efigênio já está entrando, viu? Para poder a gente poder convidá-lo aqui. E como a gente estava comentando, esse mês de julho a gente continua, né? O Danado de Bom continua aqui pela Paraíba. E lendo Beijo de Pestana, que é o livro aí do nosso queridíssimo, né? Parceiro aqui do Clube de Leitura, que é o Efigênio Moura. E a gente está se deliciando, né? Nessa literatura, mas receber o autor aqui para poder falar pra gente sobre essa literatura não tem preço, né? É poder trazer para vocês aqui, como a gente fala, o autor e a obra, né? Ambos compartilhando conosco e fazendo com que a gente penetre de fato, viaje de fato por esse Nordeste tão lindo. E o Danado de Bom, ele tem esse propósito, né, de fazermos conhecer mais do nosso Nordeste. É isso mesmo, Eliane. Arenga é lenga-lenga. Também é um monte de, né, que a gente poderia chamar de fuxico, de mentirinhas, de disse-me-diz, né? Só aguardar o Efigênio entrar aqui. Deixa eu ver se ele tá aqui. Aí já falou comigo agora no Facebook, não, no Instagram. E quem tá no clube? Vamos lá, quem tá no clube aqui é a Marizélia. Eu falo Marizélia, Maria Zélia. A Valéria, a Eliane, né, que já tá no clube com a gente. Já estão lendo o livro. O que estão achando do livro do Efigênio? Ver se eu consigo. Enquanto o Efigênio não chega, eu vou compartilhar a live e vou pedir também para vocês, viu? Compartilharem com a gente essa live aí para mais pessoas poderem vir aqui, né? Conhecer essa literatura aí. Deixa eu mandar aqui, viu? Pam, 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 pam. Palavra mágica, peço por favor, diga a palavra mágica, palavra amor, diga a palavra mágica, por favor, diga a palavra mágica. Vocês podem também ajudar a compartilhar, gente? Deixa eu ver que eu consigo para mais pessoas. Arengueira, 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 arengueira,
Já mandei aqui para umas 50 pessoas, eu acho. 50 pessoas foi o que eu pude mandar. O Efigênio já está aqui, vamos ver a solicitação dele. Oi, pessoal. Deixa eu convidar você aqui para entrar. Ah, tá vendo. Boa noite. Boa noite. Me escuta bem? Tudo bem. Tava aguardando Me escuta só. bem, né? E eu Vossa Excelência. Tava aguardando você Estava e só ouvindo a esperando Vossa arengueira. Excelência entrar. Pois é, rapaz, eu não conhecia essa música do Chico César, Sério, não Arengueira. conhecia, tá? Não, Inclusive, ela foi tema da última novela das 9. Eu também entendo de novela, pelo menos das 9 eu entendo. Ela foi é porque eu tocada não vejo bastante, novela. porque a novela era contextualizada no Maranhão, né? E esse ritmo é bem, né? O ritmo do Chico César, né? Bem nordestino mesmo, assim. Esse, Deixa eu ver se esse, esse ritmo lembra muito o pessoal do Pará, né? O carimbó. sim. Uhum. Sim, sim. Mas é muito gostosa essa música Legal. dele. Antes de Bom você dia, entrar, a pessoal. gente já estava pedindo a opinião das pessoas aqui, né, sobre o beijo de pestana. Aí a Zélia já colocou aqui que sua escrita é fantástica, ela fala com muita sensibilidade, tanto sobre a dor como sobre a alegria, a graça. Tanto ri como chorei, né? O beijo de pestana é perfeito. Que bom. E é um prazer, Efigênio, poder recebê-lo aqui mais uma vez, né? Chamo com muito carinho de você, de nosso padrinho aqui, nosso parceiro. Acho que a maioria que está aqui já conhece, né? Tanto as pessoas que seguem a gente como as que lhe seguem. Mas só para lembrá-lo, né, que a gente está fazendo essa viagem literária pela Paraíba e lemos o Ariano e agora o Efigênio. E o Efigênio é natural, né, da cidade de Monteiro, na Paraíba. É escritor, radialista, formado em marketing, as coisas que você mandou dizer, me informou, eu estou informando para o público, né? E autor, né, para quem não sabe, de 12 livros já lançados. Sendo que o Beijo de Pestana é o último livro que foi publicado, né? E pelo que eu sei, já deve ter uns 2 ou 3 aí, porque ele se dedica muito, né, como ele falou, à escrita, é muito prazeroso para o Efigênio poder escrever. Aí vou abrir para você cumprimentar as pessoas, depois a gente começa a conversar um pouquinho sobre o livro. Tá certo. Bora. Olá, pessoal, boa noite. Que bom que vocês estão aqui. É um prazer da moléstia estar de novo com vocês. A gente teve na última segunda, quarta-feira juntos, Uhum. mas era uma bonita festa, que menino gritando com um cachorro latindo no meio do mato, né? Só faltava os pés de pau falar, mas no sertão fala. Então, uma alegria estar dentro dessa ideia, que é uma ideia que é um fruto vingado de Marla, que é esse clube de leitura, né? A questão do padrinho, eu me sinto muito lisonjeado, sabe? Muito assim, todo ancho. De modo de que é uma situação que poxa, eu só dei um apoio a ela, que todo mundo dá o apoio a Marla, e Marla precisa de muito apoio, né? Essa sua primeira viagem no mundo literário nordestino, e ela tem muita coisa para descobrir ainda, e vai descobrir, e vai precisar muito da ajuda de todos nós, de vocês que estão conosco agora, de nós escritores. Por mim, ela sabe que pode contar o momento que for, eu vou estar sempre perto Sempre. da Marla, sempre perto das ideias dela, que são maravilhosas, né? Ela é um pouquinho avexada, mas é só você desacelerar um pouquinho. Enquanto ela está falando avexada, você vai tomar um gole d'água na quarta. E quando ela parar para respirar, você apunha. Agora é minha vez. Mas, assim, parabéns, Marla, pelo clube, parabéns pelos leitores. Né? O Avant Premier, que foi na quarta-feira, já com todo mundo, a gente conversou Uhum. sobre o autor, sobre mim, uma coisa que eu não costumo fazer muito, mas foi muito proveitoso, né? E agora espero que seja mais proveitoso ainda. A gente hoje vai conversar sobre o beijo e vai Uhum. conversar sobre outras coisas também. Então, um prazer Sim, muito grande estar com vocês, uma alegria imensa. Estava doidinho de começar sobre esse negócio. sim, sim. Só para abrir um parênteses aqui, semana passada a gente esteve com o Efigênio no nosso grupo fechado, descobrindo um pouquinho mais sobre o autor, né? A gente descobriu muitos segredos lá, que eu vou colocar os fuxicos, viu?
Todo autor que passa por aqui, a gente conta fuxico deles para o público e que espere que essa semana vai vir fuxico aí sobre a Efigênia. Mas, assim, acho que a grande curiosidade, dentre tantas curiosidades sobre esse livro, desde quando você estava anunciando o lançamento, né, desse livro, que eu acompanhava o seu Instagram, e eu via esse título, Beijo de Pestana. Que diacho é isso? Muitas pessoas ainda não sabem o que é o beijo de pestana, literalmente. E também, no meu caso, hoje eu já sei o que é o beijo de pestana, mas ainda tenho curiosidades com relação ao título. Por que o título Beijo de Pestana? E de que forma esse título dialoga com a história, né, que você traz nesse livro? Primeiro, a palavra beijo de pestana, né, ela é uma palavra... as palavras se criam, né, na dengue das ruas, e aí vem essa palavra nesse dicionário aqui, que é o dicionário do Nordeste, né, na Barra, pela CEP, e tem várias palavras interessantes. E o beijo de pestana nada mais é do que uma piscadela de olho. Então, você quando pisca para alguém, você está dando um sinal, né? Cortando luz, então você está dando um sinal, você está querendo alguma coisa, uma aproximação. Por que esse nome chega ao livro? Qual o interesse do título com o livro, com a história? Como a história se desenvolve no bairro de José Pinheiro, aqui em Campina Grande, como se desenvolve no bairro da Cachoeira, também em Campina Grande, e eram dois bairros discriminados, né? Bairro à época de gente pobre economicamente falando, e havia sempre um piscar de olho de quem morava no Zé Pinheiro para a cidade grande, para Campina. Havia sempre um piscar de olho de quem morava em Campina Grande para os moradores e moradoras do bairro e da favela. Então havia sempre, então essa piscadela é a piscada social, né? A gente vai ficar só nisso, só piscando o olho, não vai resolver nada. Então quem vê o livro, o beijo de pestana nada mais é hoje que uma piscada de olho, quando as duas pestanas se encontram, né? O beijo de pestana. E esse beijo de pestana da forma mais social possível, né? Não é um grito social. E olha que é meu primeiro livro que fala sobre esse assunto. Meu período urbano, que traz também essa condição social, né? O grito social que dá silenciosamente através de uma piscada de olho, né? Da fronteira entre o Zé Pinheiro e a cidade de Campina Grande, os dois ficavam se piscando para ver quem abria a guarda primeiro. Interessante. Infelizmente, né? Então, esse contexto social foi daí que surgiu o nome e a capa perfeita que apareceu, que surgiu, que é feita pelo Marcos P., que é um do Piauí. É esse. Teórico tá certo. Teórico tá certo. Você entrou na segunda pergunta que eu ia te fazer, que é justamente isso. Dos 12 livros que o Efigênio já escreveu, já publicou, né, que eu sei que ele tem mais livros escritos, já publicou, esse é o primeiro livro ambientado no contexto urbano, né? Aí a pergunta é, você escreveu 11 livros, né, que a maioria dos autores nordestinos escreve esse Nordeste rural, né, a maioria, de certa forma, e você tomou essa decisão. O que te levou a tomar essa decisão? Vou mudar aqui o contexto. Tá, mas aí eu peço desculpa, porque eu sempre canto essa bola, né? Meu primeiro livro urbano, mas se você perceber, os outros 11 livros também eram urbanos. Então, deixa eu reformular a situação. O primeiro livro posto em uma cidade grande. Pronto. Porque o Caderneta de Fiado acontece em Taperoá, acontece em Livramento, acontece em Parari. São 3 cidades, é urbano. O Cícero e Luzia acontece em Monteiro, Camalaú e Isabelê. A maior parte é na zona rural, mas tem a parte urbana. O Chão do Buzeiro acontece em São Sebastião do Buzeiro, urbano. Mas aí, quando eu digo interiorzão, quando eu falo Campina Grande, é meu primeiro livro em uma cidade grande, né, do Porto de Campina, né, onde tem, você conheceu, é uma metrópole, então tem várias cidades ao redor. Então, é o meu primeiro livro feito numa cidade grande e de grande nome, de grande importância, economicamente falando, para o governo do Estado, para o Estado da Paraíba. Mas todos os livros também são urbanos. Tem a fase rural e tem a fase urbana. Quando se fala para Santana do Congo, é um livro que começa em Ouro Velho, Prata, Congo, urbano. Né?
Então, eu peço perdão porque foi uma má colocação minha, não é o meu primeiro livro urbano. É meu primeiro livro em Campina Grande, que não é totalmente, porque o Apurado de Contos também traz situações dentro de Campina Grande, mas é outro livro que fala sobre contos, é outra situação. Então, Sim. eu me equivoquei e peço perdão a vocês. Na verdade, é o meu primeiro livro escrito em Campina Grande, para Campina Grande, dentro de Campina Grande. E aí a E gente daí tem uma talvez... outra pergunta desse Nordeste urbano, esse Nordeste rural que você traz, né? Como você colocou, então, os seus livros, ele fala desse Nordeste urbano e também fala desse Nordeste rural, sendo que a maioria das situações foi ambientado no espaço rural. Para o autor Efigênio Moura, é mais fácil falar desse espaço urbano ou desse espaço rural? Mais fácil falar do interior pequeno. É do interior onde a feira ainda se conversa pela manhã e se estende até 10, 11 horas, meio-dia, por aí. É feito na cidade menor, nas cidades menores, onde todo mundo se conhece, onde todo mundo é referência de alguém. Uhum. A Marla de Antônio de não sei quem, fez não sei quem, e aí tem sempre aquela situação. Campina Grande, Vitória da Conquista, são cidades imensas, cidades grandes, Salvador, etc. Uhum. Então, quem é Efigênio Moura? Você é filho de Efigênio Moura, quem? Então, se você não tiver um nome, não. Eu sou irmão de Marla Moreira, quem? Então, Uhum. mas uma cidade pequena, cidade de 30, 40 mil habitantes, é possível ainda ter essa referência, essa ligação. Então, Sim. como eu escrevo sobre o interior, e para mim não importa se é interior e se é capital, porque eu também tenho um personagem de João Pessoa, Recife. O que importa, Marla, na verdade, para mim, é o personagem, aquilo que o personagem quer dizer. Né? O que é que Uhum. Fabrício quis dizer? O que é que Vitória Emanuele quis dizer? O que é que Cabo Henrique diz? O próprio Vital. A Rodela, mãe de Vital, o que é que ela quis dizer? Qual mensagem que Aguinaldo tinha para nos dar? E Aguinaldo é Uhum. personagem real. Sim. Então, É, assim, todos os personagens ele tem um algo a dizer, algo a mostrar para você. E diz da forma que ele quer. Se você percebeu o Beijo Pestano, o que o pessoal fala do Beijo Pestano, principalmente o Henrique, eles falam da forma que escrevo todos os outros livros. A variedade linguística ela é completamente empregada. sim. Mas, Tamires, um grande abraço. Estou vendo agora, conversando ali Falando agora, na que eu sou aí, pessimista. teve um moço que comentou aqui, o Jeremun, que conheceu você hoje, né? Foi a Pessoalmente, Tamires, né? Tamires, professora Tamires, da Prata, ela me deu uma ajuda muito grande no livro Se a Feliça. Uhum. Então, inclusive, o primeiro capítulo, Sítio Riacho da Prata, é homenagem ao avô dela, e a avó dela, onde ela viveu a infância. Bacana. É, a gente aqui que é do Danado de Bom, a gente já teve outras oportunidades de ouvir o Efigênio e eu já sei um pouco do que você vai falar com relação à pergunta que eu vou fazer. Mas talvez existam pessoas aqui que não conheçam esse fato ainda, que é a forma como você escreve, né? Justamente trazendo essa língua do homem do campo, né? Desse interior do Nordeste. E esse é um grande diferencial. Eu estava lendo algumas coisas recentemente já sobre Patativa, que a gente vai ler no próximo mês. E eu vejo que você Fantástico. traz muito do Patativa na sua obra. E aí eu queria que você contasse para as pessoas assim, por quando, por que você decidiu, vou escrever dessa forma, vou marcar esse território aqui, porque você sabe também dos preconceitos que a sua literatura, Sim. né, sofre por conta disso, do que o autor que, entre aspas, escreve errado, como você mesmo já comentou, né? E como é que você tem sustentado essa escrita nos espaços que você divulga, na academia de letras, como você falou para a gente na semana passada, enfim. Fala um pouquinho sobre esse diferencial da sua escrita. Tá, antes de eu começar o Tirinete, deixa eu mandar um abraço para o compadre Tiago Jean, que está em Melbourne, é de Campina Grande. Então, ele tem uma ligação muito grande com o Nordeste. Quando eu estive por lá, ele me deu um apoio muito grande. É uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. Abraço, Tiago Jean, abraço na família. A questão Primeiro, não existe o falar errado, né? Não existe o falar errado.
Quando eu estava nos Estados Unidos, eu queria ver como é que o nordestino, que saía semi-analfabeto daqui, ia tentar o inglês por lá. E aí eles sabem como, como, como se falava, né? Eu vou parquear. O que é o parquear? Parquear é quando você vai fazer o parking, que é o parar o carro. Então, parquear é simplesmente estacionar o carro. E o nordestino utilizava dessa forma. Então, ele nordestinizava o inglês. Tem isso. E a situação do falar é o falar popular. A criação da palavra, a filologia. Né? Eu sou aquele escritor, exemplo, vai ter o prazer de defender, e obrigado por isso, de defender a língua cultural, a língua popular, que não só existe no interior do Nordeste, existe no interior paulista, e o caipira paulista, o pote, o potinho, o portão, o R retroflexo, né? O chiado do titia, do carioca, que a gente acha tão lindo, né? E aí, então temos nosso acento, nosso promodo, o nosso cantar, né? Falar cantando, o nosso sotaque, e para quem não sabe, o sotaque é o rebolado da voz, e a gente dança nas palavras, né? A gente, manhã, da onde você vem? Então, quando você fala essas coisas, você lendo hoje o trecho do Beijo de Peste, é a coisa mais linda do mundo, Mara. Né? Você, não, assim, sai, sabe? Sai música da voz do nordestino. Isso é feio para quem? Para quem acha que o mundo é muito certo, e não tem nada certo no mundo, temos nós vivendo esse mundo. O certo é você fazer a coisa certa, viver da forma que você acha que tem que viver. Que tu é? Só azul, que viva o azul, que viva o preto, que viva o arco-íris, que viva todos nós. Que viva os nordestinos por todo esse imenso Brasil. Então é essa a mensagem que eu digo. Eu sou um escritor que pouca gente vai ler. O Nordeste, o Sudeste não vai querer ler Efigênio Moura porque tem preguiça de procurar o significado da palavra oxente, o significado da palavra lá em Riba, da palavra atufaiar. Veja que coisa maravilhosa. Atufaiar. O que é isso? Está falando? Estou atufaiando aqui dentro, que atufaiar é simplesmente colocar dentro de alguma coisa e pressionar. Veja a palavra. Atufaiar. Quem cria essa palavra? O povo. De onde esse povo cria? Na dengue das ruas. Das ruas que sai o povo. Das ruas que sai aquilo que nós queremos que seja nós mesmos. Então, meus livros falam disso. O falar errado não existe, existe o entender errado. E comunicação é o que se entende, nunca se cansa de dizer isso. Tá? Então, que eu seja um escritor de 2 gerações, de 3 gerações. Porque o que eu escrevo, na verdade, é uma resistência, né, daquilo que nós somos. Eu escrevo como se fala, respeitando quem produz a fala. O caboclo da minha terra, eu nasci na Rua da Várzea, lá em Monteiro, o caboclo da minha terra, né, o avô dele, o bisavô, o trisavô dele, falava dessa forma. E foi por conta dele que esse caboclo hoje é médico, hoje é presidente da República, hoje é dono dos Estados Unidos, já bexiga lixa. Mas ele teve uma origem. É essa origem que eu quero preservar. E quero preservar através da minha literatura. Quem lê o Nordeste, lê Jorge Amado, Ariano, lê Patativa, lê João do Vale, lê Câmara Cascudo, e se quiser ler Efigênio Moura, vai ter muito mais. Interessante aí foi a questão não fazendo apologia nenhuma ao nosso presidente Lula, né? A ideia não é essa aqui, mas eu não conheço, passei pela cidade de Garanhuns, né? Que é a cidade natal de Lula, e fiquei ali, de fato, assim, paradona ali, falando assim, como é que daqui, né? É tipo, acho que tem uma coisa da Bíblia que diz, daqui pode sair alguma coisa boa, né? Tem algum versículo na Bíblia que diz nesse sentido. Eu falei, foi daqui que saiu o presidente, né? O cara que é, acho que terceira vez presidente da República. Eu falei, sim, e aí sim. Você fala, e essa linguagem que esse presidente hoje leva para o mundo, é entendido, né? Para o mundo, na forma de falar dele, que não teve todo esse processo de escolarização, né? Que a gente dita como o certo, né? Só vou voltar um pouquinho aqui, Efigênio, para a gente não se perder e ler aqui, né? O que as pessoas colocaram, que a Laura colocou que o gente, ela é carioca, está adorando beijo de pestana, né? O que a Efigênio falou é que o pessoal do Sul dificilmente vai aceitar, enfim, mas é claro que tem várias exceções, né? Quando acho que você falou de ler, o Sul ler sua literatura é ler em grande escala.
Acho que foi essa a ideia que você quis passar. Por O aí. Medeiro colocou que meu sobrinho tem um livro seu. Morei em Taperoá. O amigo é de Taperoá. E vou voltar à pergunta da Laura aqui, para a gente não se perder, que ela pergunta o seguinte: se você acha que as pessoas do interior têm uma pureza maior que as pessoas que vivem nas cidades grandes? E se essa ingenuidade é contaminada nas grandes cidades? Pois é, assim, travou um tiquinho, mas eu acho que deu para entender mais ou menos. Padre Eduardo, um cheiro na alma, viu? Eu também estou com saudade de você, saudade imensa. Não existe ingenuidade no povo sertanejo. Não existe ingenuidade no caririzeiro. Existe verdade. Existe sinceridade. Existe o na bucha. Tome, pronto, acabou. Quanto é? 5? Vai por 3, faça não. Depois vai se lascar. Pronto, vai-se embora. Pronto, é isso. Tá? O que existe é essa verdade. O que existe é essa verdade da sinceridade. Existe o cortar atalhos. Existe a estrada que não é reta, cheia de curvas, mas existe. A ingenuidade, nós não somos ingênuos. O nordestino, o caboclo, o tal do matuto que chama, não é ingênuo, ele é muito esperto. Mas ele é direto, ele é sincero, ele é sensível ao outro, à dor do outro. Você chega na casa, você sabia que na casa das pessoas do interior, interiorzão da minha cidade de Monteiro, de Isabelê, quando você chega na casa de uma pessoa que bate palma, ou de casa, o que é que ele geralmente diz? Arrodeie. Esse arrodeie para você entrar por um beco que vai dar na parte mais importante da casa, que é na cozinha. Quando você se senta na cozinha, você é considerado uma pessoa de casa. Então ali você toma um café, você come uma orelha de pau, uma beira seca, você fica à vontade no chouriço, então você fica à vontade ali dentro. Se você é um estranho, né, ele vai, abre a porta e bota você na parte mais palaciana possível da casa, que é a sala de estar, onde tem aquele sofá coberto de plástico, todo dia cheio de poeira, passa o pano, que ninguém vai ali, só as visitas, que demora pouco tempo. Mas o prato principal está na cozinha, e o prato principal é quem bate palma, e a gente manda rodear. E isso não se afasta. Então não existe essa de, vamos esquecer essa questão de ingenuidade, do coitadinho, né? O interiorano é um homem muito esperto, muito válido, muito sabido, muito trabalhador e muito honesto. É esse povo que eu quero mostrar, que eu mostro no Cícero Luzia. Quem leu o Cícero Luzia entende a situação de Cícero. Como é que Cícero é daquela forma? O cabo que mora ali nas Brendas, Abelê, na zona rural de Abelê, um matuto. Você vê o que Cícero mostra pra gente? Vê que Luzia, que tipo de mulher é aquela, gente? Que guerreira é aquela? Né? Então, essa é a essência do caririzeiro, do nordestino, do interiorano, do caba de Irecê, do caba de Mucugê, do caba de Muquém de São Francisco, né? do caboclo que mora no interior nordestino. Bacana. Voltando para o beijo de pestana, fale um pouquinho sobre essa história, né? Se você pudesse falar sobre o enredo, sobre o que é que trata o beijo de pestana e que questões sociais você destaca nesse livro. Olha, eu acredito que, como escritor, todo escritor ele tem que por obrigação de levar uma mensagem dentro do livro, de mostrar alguma coisa, de dar um grito, né? De dizer, apertar o dedo na ferida, sabe? De morder a unha que está doente, o dedão que está doente. De deixar o dedo chambocado com uma perna safada de um tamborete, né? Você tem condição de chegar lá e apertar esse dedão. Então, eu falava com muita calma, muita alegria, né, em cima das questões sociais, da questão do retorno no Eita Gota, né, da questão da sinceridade no Cícero Luzia, da busca pelo pai, pelas coisas perdidas no Santana do Conde, e assim vai. Pelos amores perdidos, prometidos e não entregues em caderneta de fiado. Mas faltava alguma coisa, Marla, que dissesse, poxa, esse cara não vai me defender? Vou, é minha obrigação defender. Quando eu fui fazer o beijo de pestana, eu devo uma apoteose, assim, uma homenagem ao bairro do José Pinheiro, em Campina Grande, que é um bairro fantástico, de pessoas maravilhosas, né, de pessoas de bem. E como
esposa trabalha no posto de saúde, lá no Zé Pinheiro, e ela conhece muita gente, e essa muita gente foi me consumindo, e de repente eu estava com a história no juízo. Mas eu queria fazer alguma coisa que fosse definitiva pelo amor que eu tenho a um clube de futebol safado também, que é o Campinense Clube, sem vergonha, time rim, não vale nada, mas sabe como é. Então, eu precisava, e o livro ia ser a história dos dois últimos jogos do Campinense Clube no estádio Plínio Lemos, que está no bairro de Zé Pinheiro. Só que foi muito difícil eu conseguir tanto é que o livro começa com o jogo do Campinense. Sim. E foi muito difícil eu conseguir as informações, né? E aí, depois que eu consegui não consegui as informações, o livro foi se espalhando pelo Zé Pinheiro, e de repente chegou na favela da Cachoeira, a antiga favela da Cachoeira. E aí o livro acontece. O livro acontece quando eu percebo que cabia Vitória Monello, que cabia o negro, a mulher negra, né? Naquele tempo, e aquela questão social que eu disse no início, a discriminação, o asfalto contra o pé no chão, contra a favela. E aí a Fabrícia, que é a empregada doméstica, na casa de pessoas comunistas, espíritas e comunistas, veja só a situação, que moravam vizinha a um tenente do Exército, em 74, em plena ditadura militar. Tem essa situação de medo, de pressão o tempo todo. E aí de ter um homossexual dentro da história que faz questão de dizer que é ela, não importa. E ela diz isso no começo, né? Quando ela vai subindo com aquela cadeira, carregando aquela pessoa, quando ela foi estuprada lá na cadeia pela primeira. Que é uma história real. Aquela história do afogamento no açude é uma história real, um depoimento real. A história do Aguinaldo, que era uma pessoa que cuida, que ajuda crianças carentes, afastando da droga. Então, é um livro que fala de muitas verdades e termina numa verdade absoluta. Acho que todo mundo já leu o livro, por isso que eu estou falando dessa forma. Senão, eu paro aqui mesmo. Continuo? Como? Escutamos. Não, todo mundo já leu o livro, não foi? Creio que sim. Todo mundo do clube já leu. Pois bem, então assim, pois bem. Então, assim, quando o livro termina na absoluta, que foi o desastre, né, a tragédia do Natal de 74 em Campina Grande, que é real, tanto é que tem um recorte de jornal. Eu teria somente as imagens do pessoal. Ali 11 crianças morreram, né, foi uma situação complicadíssima naquela, né, muito triste para Campina Grande. A grande tragédia de Campina Grande é essa. Então, eu devia uma conversa com os homossexuais. Eu devia uma conversa com o negro. Apesar de ter muitos negros nos livros, mas nunca protagonista como Fabrício é. Nunca protagonista como Vitória Monello é. E olha com que Vitória Monello termina, né? Então, Vitória Monello, por que o Cabo Henrique gosta de Vitória Monello? E aquele ciúme que ele tem de Vital. E Vital o que é? Vital é um malandro que é apaixonado por Fabrícia. Então, chamar a atenção para que a gente olhe mais para a causa da mulher, principalmente a mulher negra, a mulher preta, que a gente chama a atenção para o homossexual, que chama a atenção para o pessoal que quer ter uma vida normal com eles, é perfeitamente possível. E o livro trata disso. Veja, ela diz, em que ano estamos? Naquela questão lá da roupa dela, né? Em 74, quem já viu, no ano de 74, se pensar uma coisa dessa, 74. Né? Como é que 74 dizia que um cabo... Por que o Vitória Monello foi para a casa de Cabo Henrique às 2 horas da manhã? Por quê? Porque você vai ser a única pessoa do mundo que não vai dizer que estava com homossexual em casa de madrugada. Ele era cabo de polícia. Eu não teria chegado lá, não, eu passei a noite com Vitória Monello, que iria dizer. Mas ele amou tanto Vitória Monello que aconteceu o quê? Ele sai da corporação e vai Monello em Recife e vai viver a vida dele lá na cidade de início dela. Então, ele trata dessas coisas e eu acho que eu botei um pouquinho de humor nisso aí, apesar de ser um grito social muito grande, o pessoal do Rio conhece muito bem isso, o pessoal aqui de Campina Grande, da Bahia também conhece. Mas eu espero que a mensagem tenha sido dada, Marla.
Já que estamos falando, né, do enredo das personagens, eu gostaria de saber do autor qual personagem não te toca mais, te chama mais atenção e por quê? Olha, me chamou muita atenção Vitória Monielli, pela garra que ela teve, né? Pela garra que ele teve. A história de Fabrício é muito bonita, a questão do incêndio, da tentativa de incêndio lá no barraco da mãe dela. A primeira vez que ela teve um caso com alguém, a questão das notinhas de cigarro, né, que ela se vendia por notinhas de cigarro, né? Eu Ela tinha um lembro cafetão dela, com essas pessoal. notas de cigarro. Acho que todo mundo se remeteu à infância naquela parte do texto. E o homem que defendia ela, né, que era o molequinho lá, que morreu por conta das drogas já, isso acontece bastante. Mas Vitória Monier, ela foi muito forte, né? Segurou a mãe, ela segurou a família. O irmão morreu por inanição, morreu né? E ela do lado ali, ela não cedeu um centímetro sequer daquilo que era ela, né? Quando estão subindo lá com o pai do rapaz que ela protegia, que ela cuidava dele, que pergunta seu nome, o nome dela, ela diz que é Vitória, e o cara fica olhando para ela assim, né, e vê, né, que a voz dele não condizia com o corpo, né? Rapaz, sabe, é uma situação fantástica, porque em momento nenhum ela cedeu. Né? Não, tá, eu vou aceitar ser chamada dessa forma porque você é meu amigo. Não, nem ela cedeu, e muito menos Fabrícia deixou que ela cedesse. Então, era para ser Vital de Rodela, o artista, que acabou sendo Vitória Munier para mim, e bem pertinho dela ficou sendo também Fabrícia, pela garra que ela tem, pela preocupação, pela amizade, pelo amor que ela tinha pela vizinha. Né? Pela garra também de morar sozinha, de sair da favela, alugar um quartinho, morar num quartinho de um quarto, uma sala, uma cozinha, um kitnet, e morar em frente ao estádio, e brigar com o Campinense por conta do amor de Vital. Né? Então, ela também foi um dos personagens muito fortes. Eu trouxe já aqui no... Eu recebi recentemente um livro do Chico Fonseca. Não sei se você já ouviu falar. Ele é Ainda não. maranhense, lançou recentemente um livro, né? Esqueci bem o título agora, Amores, Marias e Marés. E o Chico traz justamente uma história de amor entre duas mulheres que aconteceu no Maranhão nesse período, né? Da década também de 70, 80. Então, é uma discussão interessante aqui que a gente está indicando e que a gente vai trazer em breve nesse percurso pelo Maranhão para poder falar. E foi um livro que já foi premiado também, bem bacana. Pelo menos assim, e foi uma história que ele ouviu, né? Foi interessante, eu estava lendo o início do texto, que ele, com 14 anos, ouviu a família falando daquele fato, né? Que a mulher tal estava com a mulher tal. E depois de alguns anos, né? Quase 50 anos depois, que ele foi escrever o livro, claro, baseado naquela história, né? Que ele ouviu e acho que vai ser bem interessante para a gente trazer aqui. A Maria Zélia colocou aqui que a Monielle chegou a dizer: quando se referir a mim em público, me chame Vitória Vitória Monielle. Vitória, assim foi chamada. Assim foi chamada, assim foi respeitada, e assim casou com o homem que queria. Ou casou, ou se amancebou, mas o importante é que ela foi ela. E é assim que a gente deve ser, sabe? É difícil muita gente aceitar. Da de onde você é? Eu sou nordestino. Vixe Maria. Aí pronto, aí começa a falar, sabe, as coisas horríveis. Ah, mas você não sabe escolher o presidente. Ah, mas toda vez você vota no vermelho. Ah, você é partidário do Vitória. Sou raposeiro, sou rubro-negro, sou campinense, sou Flamengo, gosto do Vitória do Negro, da Bahia. Bacana. E Falando ainda sobre os personagens, as personagens todas que você trouxe no texto, você já citou várias aqui. Aí a pergunta é a seguinte: essas personagens que você traz, que Nordeste é possível conhecer, ser conhecido através dessas personagens? São personagens típicos da nossa região, entre aspas, né? Ou não? Não tem características próprias? Você entende que são personagens que estão em diferentes espaços do nosso território?
Se você espiar direitinho, tá vizinho à tua casa. Então, todo o Nordeste tem uma Vitória Emanuele. Toda cidade do Nordeste tem uma Fabrícia, infelizmente. Infelizmente, pela forma como são tratados. Mas pela garra deles, né, delas, de Vitória e de Fabrícia, eles merecem muito mais. Eles merecem não somente o reconhecimento, mas o respeito. Né? O respeito, o espaço deles ser respeitado, deles e delas serem respeitados. Então, toda cidade do Nordeste tem essa Vitória Emanuele, tem Fabrícia, tem Vitória de Rodela, tem todos os personagens. Então, a cidade do livro é somente um cenário. Sim. Mas se você pegar tudinho aqui e botar agora na menor cidade da Bahia, na cidade mais como se diz, conservadora da Bahia, vai ter esses personagens tudinho lá dentro. Tudinho lá dentro. Bahia do Brasil, né? E do mundo. Só que embutido, sabe? Só que envergonhado, só que oprimido. E nem a cidade vai ser feliz e nem eles serão felizes. Porque a cidade feliz, Marla, é aquela que respeita os locais, respeita os espaços. E aí você tem um espaço carcoído, você tem um espaço preto, espaço azul, espaço branco, tem um espaço todo, porque cabe todo mundo. Se não coubesse, não estava aqui. A gente tem uma dívida imensa, imensa com os negros desse Brasil. A gente tem uma dívida imensa com os índios do Brasil. Quando os invasores chegaram aí, por aí mesmo pela Bahia, né, quando trouxeram pessoas e pessoas da África, o que fizeram com esse povo, a cultura que foi morta. Então a gente tem uma dívida imensa, impagável, impagável. Sim. A gente devia repensar o mundo a partir da África, contar a história do mundo a partir da África, contar a história do mundo a partir dos povos originários, né? Tanto da Austrália, quanto do Brasil, quanto dos Estados Unidos, que foram tudo dizimados. Então, historicamente, já foi comprovado que o ser humano surge na África, né? Exatamente. A gente tem que contar essa história a partir daí. Nós somos negros. A alma negra, tudo é negro. O sangue é vermelho de todo mundo. Veja que só coincidência, né? Todo mundo tem um sangue da cor da tua boca, mas... Mas ele trouxe aqui, todos os personagens são universais, com suas devidas peculiaridades, justamente. Uma pergunta, Efigênia, é o seguinte. Quando se fala de literatura nordestina, né, literatura nordestina, a gente nos remete sempre a histórias relacionadas à seca do Nordeste, né? Que foi algo, como o Johnny L. já trouxe aqui, muito impulsionado pelas políticas públicas e interesses políticos ao longo da história para poder relacionar o Nordeste apenas à seca. Até hoje a gente sabe que várias pessoas, quando se fala de Nordeste, principalmente fora do Nordeste, quem não conhece o Nordeste, só ou relaciona ao litoral ou à seca, né? Enfim, mas muitos autores nordestinos, eles trazem de fato textos relacionados à seca, que não é o caso do seu livro de Beijo de Pestana, e acho que não é o caso, não conheço todos os seus livros, da maioria dos seus livros. Foi uma questão pensada pelo autor, tipo, não vou tratar da seca, porque o Nordeste não é só isso, ou não? Não, porque eu vejo a seca como parceira. Quando nós nascemos, a seca já estava aqui. É um evento climático. Não há como fugir dele, né? Então não adianta eu pintar minha janela com um bocado de flor, com um bocado de mata atlântica, que não vai ter. Não rola, né? Eu vou abrir a porta do meu quarto lá em Monteiro, e quando eu abrir a porta vai estar a seca, tamanho do mundo, a caatinga cinza, sabe? Vai ter o sol torando no meio-dia. Eu fecho, quando eu abro no dia, está do mesmo jeito. Então, para que brigar com isso? No Brasil foi feito primeiro o IFOX, depois o DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Contra a seca. Eu nunca vi no Canadá, nem na Suíça, o Departamento Nacional de Obras contra a neve. Por quê? Porque simplesmente sabe, quando tem neve, é um evento natural, eles se preparam para aquilo e daquilo eles vivem também. Devemos fazer isso com a seca. O DENOX, como o Johnny falou, colocou muito bem, é apenas um cabide de emprego, uma forma dos políticos, né? Os políticos que nós colocamos lá, nós mesmos os colocamos lá, de se completarem com a coisa pública. Então, a gente precisa se preparar para a seca, como falou o Celso Furtado,
como se falou, vários e vários estudiosos, o próprio Ariano mesmo. Então, é um evento climático, tem seca? Tem seca, sim. Mas hoje, a seca, a gente já está vivendo melhor com a seca. Né? E, naturalmente, para frente vai viver melhor ainda. Então, por quê? O que é que eu tenho para mostrar? No Cisco de Luzia tem um evento de seca, sim. Quando o Cisco perde o pai para a seca, mas é um evento tão natural que ele percebeu que o pai morreu porque tem que morrer mesmo. Não foi a seca que matou meu pai. Não foi o político que não deixou o remédio chegar a ele. Foi o político que não fez a estrada para o caminhão levar água até ele. Foi o político que não fez o açude direito. Tudo foi política. A praga do mundo chama-se política, que nós precisamos, infelizmente. E não sabemos tirar desses condenados. É tudinho. É tudinho. É vermelho, é preto, amarelo, azul, é conservador, é liberal, são todos. Todos são assim. Quando chega por lá, triste do homem que não tem poder, triste do poder que não pode mandar. Tem essa ditado. Então, quando nos coloca seca, é porque a gente vê que o Nordeste é muito mais. É muito mais do que seca. É muito mais que o cangaço. É muito mais do que do que Padre Cícero, do que Antônio Conselheiro. O Nordeste é muito mais do que eu, muito mais do que você, Marla. O Nordeste ele é invencível. Invencível. Sabe por quê? Porque nós somos guerreiros, resistentes. Nós planta água. Todo dia a gente planta água. E é dessa água que a gente bebe da cacimba. E essa cacimba não seca nunca. Era mina, mina, mina. Então, é esse Nordeste, só essa poeira, essa alegria que a gente tem, que faz com que eu seja um escritor nordestino que faça questão de colocar literatura nordestina. Sabe por que eu boto literatura nordestina? Porque o pessoal, eles acham que literatura regional é toda literatura que não seja de Rio, São Paulo. Guimarães Rosa. Imenso Guimarães Rosa. De Minas Gerais. Sim. Regional. Né? Aí vamos lá. Monteiro Lobato. De onde é Monteiro Lobato? Do interior paulista. Ele é regionalista? Não. Ele é escritor brasileiro. Mas como? Ele não escreve na região? Né? Vamos lá. Érico Veríssimo, do Rio Grande do Sul, regionalista. Tá. Machado de Assis, onde é? Né? Machado de Assis, onde é? Não sei. Paulista? Né? Mas Itamar, de onde é? Itamar é baiano. Mas Itamar, é uma diferença, né? Aí eu perguntei justamente para poder pensar. Itamar é baiano. Itamar é regionalista. Torturado fala de quê? De onde fala? Onde é que é ambientado os personagens de Itamar? Diamantina, Bahia. Entendeu? Então, Marília Arnaud, que ganhou o prêmio Kindle. Um livro fantástico, Pássaros Feridos. Asas do Pássaro Ferido, uma coisa assim. Poxa, ela é tratada como regionalista pela Record, e escanteada, guardada no canto, porque é regionalista. Agora imagina a minha literatura cheia de prumboda, oxente, de atufaiado, de coisa assim. Tu acha que esse pessoal vai me colocar com a minha classificação dentro desse pessoal? Dentro dessa academia? Cheia de nordestinos, cheia de Gios, né? Cheia de Buarque, cheia dessa turma toda. Me colocar onde, pelo amor de Deus? Entendeu? Aonde eu quis chegar desde o início. Para onde você vai, eu vou onde eu me couber. Se eu chegar até a Bahia, tá bom. Se eu chegar da Bahia ao Maranhão, melhor ainda. Se eu passar 3 gerações de pessoal conhecer, saber através da minha escrita onde fica o Nordeste, onde fica o meu Cariri, é como se eu tivesse ganho 4 Nobel de uma lapada só. 4 de uma lapada só. Está ganhando. Vamos ganhar. Você tocou no assunto, né, que é a questão da receptividade da sua literatura. Existe, acho que um pouco você já falou nessa última fala sua, mas qual tem sido a receptividade? Vamos pensar a nível de Nordeste, Brasil, mundo, né? A gente sabe que tem um livro seu já traduzido para outra língua. É importante ressaltar isso. E como tem sido a receptividade desse livro fora do Brasil também? Bom, todo mês de junho eu exponho os livros lá no Museu dos Três Pandeiros, o Museu de Arte Popular aqui em Campina Grande, para aproveitar o fluxo turístico. Sim. E aí eu me apresento como escritor nordestino e a literatura nordestina. Então, a partir desse momento, eles querem saber o que é que tem dentro do livro. Eu digo, tem dentro do livro o meu Nordeste. Então, o pessoal ou compra por curiosidade, ou compra por, poxa, que legal que você escreve isso, né? Até que enfim alguém que escrevesse dessa forma. Então,
a receptividade, pelo menos aqui dentro do Nordeste, ela é muito interessante, ela é muito respeitosa. A crítica mesmo, ela me é silenciosa. Eu nunca fizeram uma crítica contra um livro meu, contra aquilo ali. Ah, é a forma como ele fala, tal. Eu nunca recebi esse tipo de crítica. Pelo contrário. Pelo contrário. O que eu recebo muito é elogios da forma, né? Poxa, isso é uma resistência. Que bom que você escreve dessa forma. Ou diz, conta uma piada do livro, que ele acha que o escritor nordestino que fala, que escreve como se fala, né? Ele vai trazer uma coisa caricata. Com muita gente, eu vou fazer uma piada do nordestino. Aí ele tira uma piada, sabe, do nordestino. Ele pega uma situação onde o nordestino está e coloca a gente como herói, como se fosse Bocage antigamente, né? Utilizando a forma caricata, as piadas e tal. Ali dentro não tem um homem, sabe, que tem uma enxada, que essa enxada trabalhou para gerações e gerações, eu de comer gerações e gerações, inclusive ele. Então, eles querem ver a pedra. Por que tem humor nos seus livros? Porque nós somos alegres. Olha a figura de Marley. Quando essa mulher não ri, pelo amor de Deus. Chora também, chora também. Chora, porque faz parte. Né? Então, assim, o humor nordestino é porque a gente é uma pessoa, desde o início que eu falei, é uma pessoa, nós somos sinceros, verdadeiros. Né? Então, a gente tem o nosso mundo, que a gente depende de algumas coisas lá do Sudeste, lá do Sul. Não estou pregando aqui a separação de maneira nenhuma, mas se fosse separar, eu estava de acordo. Mas vou logo dizendo, jogando logo na caixa dos peitos, que se fosse para dizer, eu dizia dele. Mas, assim, eu acho que nós temos que consumir mais a nossa literatura. Né? A gente tem que ver a situação do pessoal de 30, né, que já teve o momento deles e serão eternos, mas a gente tem gente que você vai trazer do Maranhão, que é outra pessoa maravilhosa. Né? Aquele menino que ganhou o Jabuti do Ceará, uma pessoa fantástica também, uma pernambucana ganhou outro Jabuti no outro ano. Então nós temos muito. Que o Chico entrou, viu? Foi o que eu lhe comentei há pouco. Você conhece ele Sim, lá, viu, Chico? É Efigênio. Botei contato com ele aí, bem bacana, se vocês puderem dialogar depois. Seja bem-vindo. Então esses escritores, os nossos, a gente tem que deixar a turma de 30, porque a questão do que o Nordeste prega, da literatura nordestina, da música nordestina, sexualmente seca, essas coisas, passou. Passou, sabe por quê? Porque quando o nosso grande porta-voz, ele levou o forró daqui para lá, o baião daqui para lá, ele se via de correio sem selo. Ele levava as notícias nossas de 30 para cima um pouquinho, levava as notícias nossas para o cara que estava exilado lá em São Paulo e no Rio. E como ele não tinha acesso às notícias do Nordeste, ele escutava a Asa Branca, ele escutava a Triste Partida de Patativa do Assaré, que você vai trazer aqui. Então, Luiz Gonzaga mostrava mais a dor da saudade do que a própria saudade. Então, quando o pessoal do Nordeste, do Sudeste, começou a escutar, né, a pessoa achava que a gente só tinha isso, seca e dor só, e poeira, né, mas esquecia de ver as praias de Itapuã, esquecia de ver a praia de João Pessoa, Tambaú, esquecia de ver Cabaceiras, né, que inclusive teve uma novela na Globo horrível, onde no século XX o pessoal estava sendo enterrado dentro de uma rede em Cabaceiras, que é a cidade cenográfica do Brasil, o Hollywood nordestino. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que tirar, e vai tirar com quem? Com essa turma que está chegando agora. Né? O Chico, que chegou agora, o Uri, que vai chegando agora, que vai escrever as coisas dele. Então, da forma que a gente vê o Maranhão, da forma que a gente vê o Ceará, vê o Pernambuco, vê a Paraíba, a gente tem que começar a falar, e se puder escrever da forma que se fala, melhor ainda. Porque a gente vai dar voz a quem nos criou, vai dar voz à nossa origem, vai tirar a gente da invisibilidade. E quando você pega um livro como Sister Luzia, que é cheio disso, em Nordeste inteiro na fala, e ele é traduzido para o inglês, é uma provocação. Eu passei a minha adolescência quase toda lendo Tex, Fantasma, Batman, essas coisas todas. Eu chego lá nos Estados Unidos, eles não tocam um forró de Flávio José, não toca. Eles não têm a decência de tocar sequer Flávio Leandro. Não tem a decência de conhecer o trio nordestino. Não tem. Aí eu vou chegar e fazer o quê? Eu vou ler ele? Não vou. Mas eu vou traduzir esses livros e eles vão conhecer o Cariri da Paraíba. Vai conhecer a Paraíba, vai conhecer o Nordeste e vai rebolar na voz da gente. E o rebolar é o dançar, na voz e no texto do Nordeste. Tá, para as bandas lá.
Não sei como foi a tradução, porque foi traduzir, que eu nem entendo esse negócio lá. Eu quase morri de fome. Então, só para esse destaque, né? Foi o Cício de Lusíada que foi traduzido para o Foi Cícero inglês, Lucena. né? E É, uma grande dúvida das pessoas é como essa tradução foi feita. O FGN falou um pouquinho para a gente, pois né? é. Na semana passada, né? Como esse falar tão típico, tão interiorano foi traduzido dentro da língua inglesa, né? Mas eles encontraram as palavras, né, FGN, para fazer. Foi Kaline Brasil. Veja o nome da figura, Kaline Brasil. Para eu ter um sobrenome desse, já mostra o quão grande essa mulher é. Kaline Brasil é uma professora de inglês, trabalha no Instituto Federal, né, no IFPB, aqui de Campina Grande. É uma pessoa fantástica, muito alegre. E ela disse: eu vou pegar essa peleja. Eu estava lá nos Estados Unidos quando tive a ideia de fazer essa tradução. E quando ela traduziu, o primeiro capítulo foi interessante, que ela ligou para a gente: seu Efigênio? Seu Efigênio. Eu até então não sabia que era tão velho. Aí, seu Efigênio, eu traduzi o primeiro capítulo por inglês. Foi mesmo, né? Foi. Vou mandar para o senhor. Mande. Agora mande em português quando você lê em inglês. Não sou gente. Mas ela passou um ano para fazer essa tradução. Naturalmente, o Oxente não tem tradução, né? O Oxente virou Come on, Luzia. E eu queria ver aqui, eu tenho 3 personagens dentro do Cícero Luzia, que é Toco, Pitoco e Catoco. Como vai ficar essa tradução? Toco, Pitoco, Endi, Catoco. Eu ri demais. Bom, o fato é que está lá para lá. E em breve está saindo Se a Feliz em espanhol. Bacana. Estou fazendo os network aqui, viu, Efigênio? Você conhece o Vicente, é do Pernambuco. Ele é um dos artesãos que eu acompanho aqui, que eu admiro bastante. Ele faz muito o Ariano Suassuna, né? Que é, se eu troquei, Vicente, você me perdoa agora. A Paraíba e o Pernambuco, elas vivem juntas assim na minha cabeça. As pessoas que eu conheço, se puder conhecer a arte dele, é bem bacana. Inclusive, ele está com exposição das suas obras na FINEARTE, que é a feira, né, de arte, Sim. Da maior feira de arte da América Latina e no Pernambuco, bem bacana. Lembrando ao pessoal que está aqui na live com a gente, que esse encontro de hoje, eu digo que é uma atividade aí do Clube de Leitura da Nadibon. E se vocês quiserem saber mais sobre esse clube de leitura, que é um clube só para ler dos autores clássicos e contemporâneos do Nordeste. E eu sempre digo que ninguém aprendeu mais aqui do que eu nesse clube. É maravilhoso mesmo, tanto que a gente já aprendeu nesses 6 meses, né? Hoje são 12. 6 meses certinho hoje, né? Que a gente está por aqui. Então, assim, já foi assim, desbravamos muita coisa bacana mesmo. Se vocês quiserem conhecer, tem um link na minha bio aqui. Passa a seguir a gente aí também para acompanhar. Passa a seguir o Efigênio, quem não segue ainda, para acompanhar a literatura do Efigênio. E eu acho que eu tenho 2 perguntas aqui ainda. Você falou um pouquinho para a gente isso já. É a questão de ser um escritor independente, né? Aqui no Brasil, de uma forma geral. Qual é a dificuldade, né, que você encontra para divulgar essa literatura, para vender esse livro seu, para fazer esse livro chegar às mãos dos leitores? Pois é, vamos lá. Primeiro, é uma felicidade você ser um autor independente. Você não viver sob o jugo dos contratos das grandes empresas, das grandes editoras. Aí você passa por dessa felicidade, você começa a encarar uma dificuldade que chama-se distribuição. Né? Porque o livro, ele não acontece se o livro não chegar até a sua casa em Vitória da Conquista. Eu posso escrever o melhor livro do mundo, mas se ele ficar aqui na minha estante, lá na sala, dentro das caixas, vai ser um livro medíocre. Né? Ele não vai fazer sentido. Porque o pior livro que tem, o livro mais ruim do mundo, mais ruim que o cão, é o livro fechado. Então, gostei. O livro Vou fechado. fazer um post sobre isso. O livro mais ruim que o cão. É o livro fechado. E aí eu, como escritor independente, eu corro atrás, eu tenho um suporte muito grande da Portomar, que é uma construtora de João Pessoa, que é feita por filhos de Monteiro e que reside em boa parte em Recife. Então tem esse triângulo aí, que me dá um suporte a cada lançamento. Eles estão dizendo, precisar, a gente está perto, e realmente eles sempre estão perto. Então aqui um agradecimento de coração à Walter
da Portomar. Então, a distribuição quem faz sou eu através desse objeto chamado Instagram, desse canal, né, que graças a Deus chegou para que eu... Mas eu corro atrás de tudo, eu corro atrás de gráfica, de diagramador, de capista, de leitor crítico, e aí criei um selo chamado Selo Eita Gota, onde eu mesmo com o meio, bom, a gente faz tudo, o livro, e o livro, eu espero que o livro comece a circular a partir daquilo que eu tenho na internet, aquilo que eu tenho no Instagram, 3.000 poucos. O negócio eu precisava de ser uns 22 milhões, mas eu chego lá, é difícil a gota, mas só tenho 3.000, e aí desses 3.000, eles vão se propagando e vão fazendo propaganda dos livros. E quando eu tenho a oportunidade, eu faço uma palestra, eu faço uma divulgação deles, né? Lançamento não faço mais, a não ser que eu vá para uma feira. E aí o livro vai acontecendo dessa forma, né? A gente bem vai fazer. Até o sonho de se consumado, que é o sonho de viver da arte. E aí, tanto o Chico como o Vicente sabem o quanto isso é difícil, viver da arte, né? Não porque sua arte não presta, é porque a arte, ela é a cultura, uma das coisas mais desrespeitadas do Brasil. Talvez do mundo, não sei, mas aqui no Brasil, a tal da cultura é uma coisa, é um objeto, sabe? Parece que quem tem cultura pensa demais, eles não gostam de quem pensa demais. E aí é o seguinte, a gente faz cultura, porque cultura só serve para palanque. Aí a gente é visto para palanque. Quando você pega uma pessoa como Esté, que tem um conhecimento imenso, né, que tem uma cabeça completamente diferente, não, aí ela vai e faz uma frigê, faz esse pessoal de feira literária que sofre bastante também para fazer acontecer. E a gente vai na esteira deles. Graças a Deus que existem eles. Então, assim, é complicado ser um autor independente e é bom também. É bom, porque você vai controlar aquilo que você... Pronto, a minha tiragem é pouco. Para tu ter ideia, a minha tiragem, eu moro em Campina Grande, mas João Pessoa mal conhece o meu trabalho. A minha capital mal conhece o meu trabalho. Então, de Campina Grande para baixo, eu existo. E agora estou existindo no Nordeste porque tem também o clube de leituras. Nada de bom que dá um impulso. Mas não fosse o Instagram, não fosse essa situação de você ter esse jogo de cintura, esse rebolado, a gente não sabe. Bacana. Teve algum livro que você escreveu durante a pandemia, especificamente durante a pandemia? Teve o Sertão de Bodocongó. Teve o Sertão de Bodocongó e teve o Xandumbuzeiro, e é esse livro aqui. Porque eu estou perguntando isso, Efigênio, porque assim a gente está sempre falando, é uma pergunta que foge um pouquinho do que a gente vai falar o beijo de pestana, mas também tem a ver, que é para essa coisa que você trouxe, né, da desvalorização da cultura no nosso país, do quanto ela é importante e ao mesmo tempo ela é podada, né, pelos nossos governantes, e a gente sabe por quê. E o que a gente percebeu com todos os autores que a gente teve aqui, todos os nossos convidados, é que a pandemia ela impulsionou bastante a escrita, né? A escrita, a arte sob suas diferentes manifestações. Alguém começou a pintar, alguém começou a escrever poesias, escrever livros. Acho que, né? E a gente sabe que, de certa forma, foi isso que nos salvou, né, de um momento tão trágico para a humanidade, para nós, especificamente, essa geração que passamos por isso. E aí eu queria ouvir de você, assim, sua opinião bem solta mesmo, que sai de você. Por que você acha que esse momento histórico, né, que a gente vivenciou de praticamente 2 anos, assim, mais cruéis, por que ele influenciou tanto a criação, a escrita? Porque realmente influenciou bastante. Muita gente começou a escrever, começou a pintar, começou a procurar o que fazer. Essa é a palavra certa. Eu fiquei cuidando de menino. Minha esposa é enfermeira, ela tem que estar na luta, e eu fiquei cuidando de menino. O menino assistindo aula aqui no computador, e eu tomava o meu tempo todinho e ficava... eu escrevia, né? E aí, como eu sou muito inquieto para escrever, eu não classifico a pandemia como um momento especial para a minha escrita, né? Eu coloco a pandemia como um momento especial para a escrita de outras pessoas, que eu conheci muitas pessoas que escreveram durante a pandemia e que trouxe muita coisa boa, sabe? Por quê? Porque eles não tinham o que fazer realmente. Então, poxa, eu tenho uma vida ativa, eu passava de 8 horas da manhã até meu dia trabalhando, correndo para lá e para cá, agora eu vou ficar em casa, eu vou fazer o quê? Olhando
as coisas que ele não conhecia em casa. Ele não conhecia. O Xandu Buzeiro fala sobre isso. Uma cidade que está ilhada por conta do cólera e da chuva, e o pessoal tem que ficar dentro de casa todo mundo, como é que fica essa situação? Então foi baseado na pandemia o livro também. Né? Mas o livro não foi feito dentro da pandemia, já começou há muito tempo atrás. E nesse muito tempo atrás, o personagem foi só se colocando dentro da pandemia. Então, foi benéfico porque também nós começamos a ter outro tipo de olhar do governo. Aqui na Paraíba nós temos uma posição muito benéfica. O governador da Paraíba, desde o começo da pandemia, que olha para a cultura de outros olhos. Então, editais são soltos, editais. Agora eu estava vendo um edital, soltou um edital. Ele está sempre soltando um edital para que a gente concorra. 2 livros meus foram sorteados, foram premiados nesses editais, que é o Caderneta de Fiar da segunda edição e a terceira edição do Cici Luzia, foram agraciados dentro desses editais. Então, com esse dinheiro circulando, né, com essa situação circulando, muita gente começou a produzir coisa boa, tirar coisa boa do baú. Então, foi por esse lado, a pandemia foi bacana, né? Por outro lado, para a questão da cultura e da arte, quase que matava os músicos. Quase que a gente tinha que ficar correndo atrás. Não, vamos ajudar os meninos, não tem onde tocar, não tem o que... Sabe? E aí foi uma situação complicada também, não foi só para ele, para muita gente foi, principalmente quem perdeu, né, pessoas entes queridas. Né? Então, assim, para a produção cultural, na parte aqui que depende da pessoa, a escrita, a pintura, né, foi bastante benéfico. Sim. O moço colocou aqui que de porteiro ele se tornou filósofo, né? Está quase escrevendo o livro. Muito bacana. Essa pergunta a gente sempre faz aqui no final do nosso bate-papo, né? Porque a ideia é justamente futuramente escrever sobre isso, né? Esse impulso que esse momento, que eu não vou chamar nem de histórico, é quase ahistórico, né? Contribuiu. E, para finalizar o nosso bate-papo aqui, eu quero que você diga para a gente por que Beijo de Pestana é danado de bom. O Beijo de Pestana ele é danado de bom, mas porque ele é danado. Ele é um livro danado, é um livro que vai te tirar da poltrona, um livro que vai te tirar da tua zona de conforto. Não sei se existe isso mais. É um livro que vai te fazer pensar sobre o próximo, que vai fazer te olhar para o próximo, que vai fazer você passar no açude e dizer aqui podia morrer alguém porque estava com fome, por não ter o que comer, por não ter o que vestir, por não ter o que dormir, a mãe quis matar os filhos. Então você passar por um açude, por um barreiro, que você vai olhar, alguém podia morrer aqui porque tem fome. O que é que eu posso fazer para diminuir essa fome? Lá de casa, dos 2 quilos de arroz, se eu tirar uma colherzinha, se eu tirar um xícara de arroz, vai se faltar? Não vai. Então, o livro chama isso, ele é danado por isso. Porque ele vai olhar para o homossexual e dizer, poxa, esse cara é uma pessoa boa, é uma pessoa que vive o mundo dele, então eu vou desrespeitar por quê? Eu vou agredir por quê? Porque ele tem um pensamento diferente. Esse cara votou em fulano de tal, e daí? E daí que sempre vote em fulano de tal, que vote no outro cicrano de tal, vote em quem quiser, mas que respeite o espaço do outro. Teu candidato ganhou, beleza, então passa 4 anos com ele. Vou lutar para nos próximos 4 ganhar o meu. É assim. A democracia é isso. E não ficar atacando, vou matar, não sei o quê. Né? O professor é comunista, professor é, como se diz, foi agora a palavra, agora o professor é traficante, essas coisas todas. Não. Professor, a parte mais importante da vida do ser humano chama-se professor. A parte mais importante da vida do ser humano chama-se professor. Da minha vida e da sua vida. Você que está me escutando, você que está me acompanhando, sabe que você sabe o que sabe por conta de um sujeito chamado professor, de uma mulher chamada professora, tia. Então, Sim. O danado de bom, o Beijo de Pestana é danado por isso. Então, gente, tá aí, né, o Efigênio na defesa da sua literatura, e a gente também defende junto com a Efigênia essa literatura, sobretudo a literatura. Uma coisa, pede para o pessoal que está seguindo a gente aqui, replica o nosso né? Manda seguir a gente, manda seguir eu, chamar o danado de bom, seguir tudo, essas coisas. Pode fazer essa chamada aí, pode fazer. Olha, @Efigênio Moura, falou-me.
Sigam-me aqui, por favor. É isso. Já aparece também para eles o meu, né, que é @Marla Moreira, para vocês conhecerem mais do Danado de Bom, porque a gente, esse mês todo ainda vai falar sobre beijo de pestana. No nosso terceiro encontro, a gente vai discutir no grupo fechado um pouquinho mais, né, outros elementos, né, que não foram trazidos aqui hoje. E no dia 24, a gente vai receber aqui o Johnny Eri, que foi quem escreveu aqui a epígrafe, né? Do livro do FG. Não, prefácio. Prefácio, desculpe. E o Johnny Eri, ele é doutor em literatura e interculturalidade. E interessante que ele também está lançando, né, um livro bem bacana falando sobre, intitulado Nordeste Nunca Houve, que é justamente uma crítica, né, como a literatura ainda, né, fala desse Nordeste, sempre como essa literatura regionalizada. Acho que é isso que a gente discutiu um pouquinho. E ele vai trazer isso e abordar também, porque ele vai falar da literatura do Efigênio a partir também da perspectiva do que ele escreveu, do que ele defende, né? E aí, assim, eu fiquei encantada com o primeiro momento aqui também com o Johnny Eri, viajei na filosofia dele. É muito bacana, se vocês quiserem participar, vai ser no dia 24, nesse mesmo horário. E se quiser conhecer mais do clube, tem aí, tanto no Instagram como no nosso link, explicando tudinho, como é que funciona, como é que você faz para participar. E eu quero, Efigênio, agradecer. Dizem, né, agradecimentos, como é que a gente faz, acho que é muito... palavras são sempre suficientes, mas o coração da gente, você sabe, que diz isso, como você falou, é de verdade. E assim, a gente construiu, sobretudo, eu vejo hoje como uma pessoa da família, assim, né? Da família do Danado de Bom, aquela pessoa interessante, assim. Não sei se vocês já tiveram experiências dessa forma na vida de vocês. Hoje em dia, com esse contato que a gente tem da internet, nós temos pessoas muito mais próximas e que temos mais afeição do que pessoas que estão próximas da gente ali no cotidiano e que a gente não tem tanto essa admiração, essa amizade. Enfim, isso é uma das coisas muito benéficas da internet e que a gente busca valorizar aqui, justamente com o Danado de Bom. O Efigênio hoje não é só conhecido meu, mas é conhecido de todas as meninas que participam. Ele sabe o carinho de todas elas, né? Semana passada mesmo, todo mundo trouxe lá o depoimento, ficaria ouvindo a FG contando os caos, né, dele por horas lá. E isso é gostoso demais. Então, agradecer também todas as pessoas que estiveram aqui. A live vai ficar lá para que vocês puderem, quem não conseguiu ver, vai ter as 24 horas para poder ver, depois a gente tira, né, para dar gostinho de querer entrar no Danado de Bom para ver depois. Então, nosso beijo de pestana, né? Ó, para todos os presentes. E a FGM agradece também. Diz aí quem quer comprar o livro Beijo de Pestana e outro livro qualquer seu, como é que faz? É só encarcar no pitoco do Instagram, botar no @FGênio, né, e fazer o pedido que a gente manda entregar onde você estiver. Agradecer ao Danado de Bom, agradecer a Valéria Xavier, Valéria Banda, que me apresentou Marlon, que me apresentou de novo o Nordeste. Nordeste que eu falo tanto, hoje estou sendo avoado no meio do Nordeste, de modo o Danado de Bom, que é um produto, uma ideia fantástica de Marlon, que vai precisar muito da gente ainda aqui para frente, né, para essa árvore virar. O livro é autografado, viu? O FG sempre manda o livrinho aí com o autógrafo dele. Sempre manda. As meninas ficam encantadas. Dizer que para a gente virar um juazeiro, a gente faz um bocado de coisa ainda, mas a gente ainda está num pezinho miudinho de agaroba. A gente chega lá em Riba, se Deus quiser. Muita luz a todos, muito obrigado, que Deus os acompanhe. Beijo, gente. Fique com Deus, todo mundo. Até mais.